Ontem, dia 27 de dezembro, eu estive lá no Morning Show da Jovem Pan, convidado pelo pessoal lá. Estive com o Caio Coppola, com a Paulinha, com o Vili, com o Edgar. Eu quero agradecer a eles, a presença, a todo o pessoal da Jovem Pan que me acolheu. Foi sensacional a entrevista, foram quase 40 minutos aí de bate-papo sobre vários assuntos. Eu só senti um pouco a presença, quer dizer, a presença não, né? Eu senti a ausência do Fefito. O Fefito ali, que vamos dizer, é da ala da esquerda ali, ainda que ele se diga cristão e tal, faltou o Fefito. Fefito, cadê tu, cara? Por que você não tava no programa? Fefito, o Brasil ficou sentido. O pessoal tava até meio ansioso para ver se ia ter um debate, etc, porque parece que nós temos muitas divergências de ideias. E eu senti a sua ausência no programa lá, Fefito. Me disseram que você tava sem voz, estava afônico, né? Não sei o que aconteceu, Fefito. Eu tinha até levado um livrinho para você, um catecismo anticomunista, né? Tive que dar o seu pro Edgar lá. Ô, Fefito, eu não vou deixar você na mão. Se você quiser um catecismo anticomunista, você não precisa nem entrar na minha livraria. Fala com o Caio, pede para ele passar o endereço da casa dele para mim, eu envio lá um catecismo anticomunista para casa dele e ele te dá no Morning Show lá, viu? Eu ia te dar esse livro ao vivo, mas você não foi, rapaz. Ah, mas tudo bem, eu sei como é que é, perder a voz, é difícil, essas coisas, né? A entrevista foi sensacional, foi um prazer expor lá um pouco do que é a teologia da libertação, algumas tretas que eu tive aí com alguns globais, com o Gregório do Vivier, com o Fernanda Lima, até aquelas faíscas que foram trocadas com o Josias Teófilo, que já, espero eu, estejam já resolvidas todas essas questões. Até mencionamos questões sobre aborto, o governo do Bolsonaro, etc. Mas a entrevista foi muito boa, eu gostei demais de participar, me senti muito à vontade, muito bem acolhido. Eu só acho, assim, apenas uma colocação pessoal minha, que tinha um excesso de temas para o tempo curto que nós tínhamos, né? Então tinha perguntas que eu tinha que fazer longas explicações, por exemplo, sobre o que é revolução cultural, perto da proposta de Marx, etc. E não tive tanto tempo para expor o filme que eu estou produzindo com a Vivi Principal sobre teologia da libertação. Claro, nós falamos sobre o filme, divulgamos o site, aliás, o link está aqui na descrição. Se você quiser conhecer mais, ver o novo teaser que nós lançamos, que está maravilhoso, você pode contribuir com o filme. A gente está com expectativa de lançar em maio do ano que vem, final de maio provavelmente. O filme está ficando maravilhoso, nós estamos quase terminando as gravações e vamos começar a pós-produção, está começando o encerramento, vamos dizer, da parte mais difícil do filme, que é nas gravações, as viagens, etc. E vamos começar agora a malhar nas edições e preparar para lançar nos cinemas e fazer um estrago na teologia da libertação. Um estrago que vai beneficiar muita gente. Um estrago que vai incomodar quem, né, já sabe. Então, pessoal, eu quero deixar para vocês aqui a entrevista, são quase 40 minutos, eu quero que você curta, assista, deixe nos comentários aqui as suas impressões sobre a entrevista, o que poderia ter sido abordado. Eu gostaria, se me convidarem, vou de novo a São Paulo, pro Pânico, eu não tô nem... Eu gosto de conversar, ouvir, vamos lá debater, né? Vamos questionar tudo, como diz lá o Mamãe Falei, entendeu? O Isás. Assistam a entrevista, está aqui no meu canal, o pessoal da Jovem Pan autorizou, eu acho que não vai ter strike, né, por eu utilizar o vídeo deles aqui. Um abraço, até amanhã que nós vamos falar sobre o governo do Bolsonaro. Eles estão no meio de nós, a teologia da libertação e a infiltração do granchismo na Igreja Católica. Um dos mais conhecidos youtubers da direita no Brasil, cujo canal foi recomendado pelo presidente eleito, mergulhou no assunto para emergir com um documentário já em fase de pós-produção. Já já a gente conversa com o jornalista católico Bernardo Küster. Nosso convidado de hoje, Bernardo Küster. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jovem Pan, bom dia, doutor Edgar, bom dia a todo mundo aqui. É um prazer imenso estar em São Paulo. Vamos conversar, vamos. Ele é meio nessa. locutor. Não Eu trabalhei em rádio. Olha aí, ó. Olha aí. Ah, eu percebi. A impostação. A impostação da minha voz. Ô, Bernardo, vamos começar com uma explicação tua aí, vai pra teologia da libertação. Vai num hangout recente que você fez, você disse que teologicamente a teologia da libertação tá morta. E o golpe que matou a teologia da libertação foi desferido pelo hoje Papa Emérito Bento XVI. Queria que você
nesse começo aqui do nosso papo, explicasse de uma maneira aí, Claro. até onde você conseguir resumida, a origem e a morte teológica da teologia da libertação. Edgar, posso fazer Nossa, um adendo aí que eu acho que tem... Não exatamente. entendi nada. Tem um pré-requisito. Explica aí, conta pra gente. Conta pra gente o Começa mundo. bem do começo que eu não entendi nada. Eu acho que tem um Foi pré-requisito. coleção Primeiros Passos. aqui, né? Coleção Primeiros Passos. É For Dummies aqui. Inclusive, Revolução... eu acho que é importante também falar um pouquinho do que é a Revolução Gramsciana, né? E como a teoria dos intelectuais orgânicos, ela se infiltra também na igreja e a partir daí a teologia da Pra libertação. simplificar, eu tô Vai. perdida. Não, vai. não, Vamos lá, não. Agora o didatismo. professor vai ensinar. A coisa é muito simples, na verdade, né? Quando o Karl Marx lançou todas as ideias dele, principalmente o Manifesto Comunista e coisas afins, ele acreditava que era preciso haver uma revolução armada, ou seja, uma revolta armada do proletariado que iria acontecer, segundo ele, naturalmente, né? Não seria uma coisa forçada. Haveria uma indignação da classe proletária, que era a grande maioria estava em expansão, principalmente nos países de capitalismo bem avançado como Inglaterra, etc. Ele achou que isso ia acontecer naturalmente ali em 1850, mais ou menos. Não aconteceu, né? E depois Stalin resolveu mudar um pouquinho e fazer isso pelas próprias mãos e o fez em 1917 na Rússia. Só que o problema é que o negócio aconteceu na Rússia contra as teorias do próprio Marx, porque a Rússia não era um país capitalista, ou seja, já destruiu toda a balela marxiana. E depois o pessoal percebeu que na Segunda Guerra, quando eles acreditavam que os proletários iriam em cada país pegar as armas durante uma guerra e, em vez de combater o outro país e fazer guerra, pegar as próprias armas e virar para dentro, derrubar aqueles que tinham os meios de produção, os industriais, etc. E fazer revolução cada um nos seus próprios países. Mas isso não aconteceu. Isso gerou uma crise teórica, vamos dizer assim, no movimento comunista. E aí surgiu, tanto na Alemanha, com a escola de Frankfurt, que é ali dos anos 20 para frente, e também na Itália, como Gramsci, que era o fundador do Partido Comunista Italiano, perceberam que o proletário não pegou em armas em cada país para fazer revolução no seu próprio país, porque ele tinha uma mentalidade já própria, que o impedia de fazer isso. Ou seja, ele estava muito mais preocupado em cuidar da sua própria casa do que destruir um outro país ou invadir. Né? Como dizia o grande intelectual Chesterton, que é um intelectual católico, grande romancista, ele dizia que um soldado nunca vai para conquistar um outro lugar, nunca vai à luta para ver aquilo que está na frente dele, mas ele vai para cuidar daquilo que está atrás dele, que é a sua casa. Então o soldado só vai para frente olhando para trás. Né? Esse é o grande paradoxo do soldado. Então eles perceberam que o cara não ia à guerra contra o proletariado para fazer revolução por causa de uma mentalidade, por causa da cultura ocidental. E aí os caras perceberam que era preciso demolir a cultura primeiro, ou seja, demolir o judaico-cristianismo, demolir o direito romano e demolir também a filosofia grega, Platão, Aristóteles e Sócrates, basicamente. Ou seja, o tripé, que o Ratzinger foi quem explanou muito bem isso no Bundestag, no parlamento alemão, quando ele esteve lá falando. Então a escola se propôs a fazer esse movimento, né, a escola de Frankfurt e Gramsci também paralelamente, com algumas visões diferentes, de demolir a cultura ocidental para que, uma vez demolida a cultura, o homem estivesse disposto, né, e propício para essa revolução e muitas vezes fosse ser, nas palavras de Gramsci, socialista sem saber. Ou seja, que ele aderisse à cultura, agisse, pensasse como um socialista, mas não necessariamente ideologicamente, defendesse, eu sou um socialista. Muita gente tem ideias socialistas e nem percebe, entendeu? Eu, muito tempo da minha vida, pensava em algumas ideias, nem sabia da origem, mas eu as tinha aderido, as tinha tido como minhas, e achava que eram minhas, entendeu? E não são, né? Tudo pensado por um bando de intelectual, a maioria deles ricaços, né? Que eram bem patrocinados, né? Como a escola de Frankfurt, pelo Felix Weil, que era filho de um grande exportador de cereais argentino, né? Alemão. Então, assim, a grande diferença do marxismo clássico para o marxismo gramsciano, da escola de Frankfurt, é fazer a revolução primeiro, a revolução cultural primeiro, depois a revolução armada, vamos dizer assim, a tomada do poder de fato. E aí a cultura inclui também a igreja dentro da superestrutura? Sim, a igreja é mais uma das instituições que são aquilo que o Louis Althusser, que era um teórico francês, chamava de os aparelhos ideológicos do Estado, que mantém o Estado funcionando, né? É a parte da superestrutura, né? Como que a teologia da libertação entra nisso e mais ou menos em que época? Deixa eu só, antes de você falar sobre isso, dentro dessa teoria aí, preconizada pelo Gramsci, disseminada por ele e tal, dessas ideias,
me corrija se eu estiver errado. Claro. O Estado não conseguiria por si só ter o poder absoluto. Ele teria que, a partir de uma decisão, talvez aí de uma elite intelectual, que você se referiu, contar também com uma adesão, até que passiva, da grande massa que iria dar sustentação para aquelas ideias. Exato, é por isso que a cultura é importante, porque os intelectuais pensam a coisa e vão, vamos dizer, como diz os italianos, piano, entendeu? Devagarinho vão alterando a cultura e a consciência das pessoas, né? A escola de Frankfurt tinha uma perspectiva mais de demolir tudo mesmo, entendeu? Nesse mundo nós somos grandes pessimistas, nada presta, vamos demolir, uma hora o bem vai surgir. E no gramscismo, pelo contrário, ele acreditava que era ainda possível alterar a cultura, de algum modo reaproveitá-la, ressignificá-la, para mudar a mentalidade das pessoas e conquistar aquilo que ele chamava de hegemonia, ou seja, criar um senso comum dentro da sociedade que, vamos dizer, as orientasse numa direção revolucionária. E vamos lá, então. Agora, chegando no ponto aí da teologia da libertação. First things first, né? Em si, né? E como e também aproveitando, e como ela pode ter, de alguma forma, impactado a política brasileira. Não é de alguma forma, de toda forma. Porque, por exemplo, se nós considerarmos aí o MST, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual, né? O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ele não surge do nada. Ele surge a partir de uma comissão chamada Comissão Pastoral da Terra, que é uma comissão derivativa que derivou e faz parte até hoje da comissão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu não posso dizer assim, o MST é filho direto da CNBB, mas ele é neto. Ou seja, ele é uma consequência natural de uma ala de dentro da CNBB, não posso dizer que são todos, e isso estaria fazendo aqui um grande desrespeito a uma instituição séria que tem sido a CNBB em muitos aspectos, mas este é um exemplo. Agora, o PT, por exemplo, só se elegeu, isso admitidamente pelo Lula, tem aquele vídeo famoso dele no avião, que ele fala do Leste Valessa, não sei o que, ele diz, olha, eu estou aqui onde eu estou por causa das comunidades de base, das comunidades eclesiais de base. Sim. Que eram aqueles que são até hoje aqueles grupinhos bíblicos, se reúnem no final de semana para ler a Bíblia, fazer uma oração, etc., que tomou desde os anos 70 um cunho socialista por uma série de razões, né? Quantos desses pelo Brasil, Bernardo? Hoje eu não tenho o número, mas eu sei que no final dos anos 70, começo dos anos 80, eram mais ou menos 100 mil. Mas isso na visão de um cara como você, católico, cristão, né? Enfim, praticante, imagino eu. Não, né? Católico só pode ser praticante. Católico, se não for praticante... É o quê, né? Mas então, como é que um cara com a cabeça como a tua pode achar que isso aí não parte da premissa de que estamos, através desse mecanismo, buscando uma justiça social? Que é o que preconiza também um pouco da teoria gramsciana. Sim. Né? A luta de classes vem, né? A partir do momento em que você fala, olha, tem uma injustiça aí. Exato. A gente precisa corrigir isso. Como você, um cristão, pode rechaçar uma ideia que, em tese, é uma ideia humanista, uma ideia... Sim, é bonito. Né? Vamos ajudar o mundo, construir um mundo melhor. Eu acho que esse é o grande problema. Porque assim, principalmente este termo justiça social, Edgar, ele tornou-se muito famoso por duas razões. A primeira foi por uma encíclica que o Papa Leão XIII publicou, chamada Rerum Novarum, em 1891, se não me falha a memória. Foi a primeira vez que a Igreja Católica falou seriamente sobre justiça social, sobre atuar de fato na sociedade, fazer obras sociais. E depois, 40 anos, depois de 1891, o Papa Pio XI, foi um grande papa nesse campo da ação social, conhecido pela ação católica, né? Escreveu a 40º ano, comemorando 40 anos daquela encíclica, reforçando aquilo e a necessidade das obras, etc. Agora sim, não foi preciso que ele dissesse isso para que a igreja fizesse obras sociais. Vou tomar o caso da igreja aqui. A igreja foi quem criou os hospitais, as escolas, os orfanatos, abrigou os desvalidos, os leprosos, construiu as universidades, fez os melhores filósofos, os grandes cientistas, e ela nunca precisou de uma encíclica dizendo isso. Não estou dizendo que a encíclica está errada. Mas você não está respondendo a minha pergunta. Não, vou dizer assim, agora por que eu acho que fazer justiça social seria ruim? O problema é o seguinte, é você dizer, por exemplo, Edgar, que o problema está na sociedade, o problema está nas estruturas, o problema está nas instituições, nas leis. Não, o problema está em mim, o problema está em você, entendeu? Nas pessoas, né? O ser humano não deu muito certo. Não vai dar, entendeu? Nunca deu, eu nunca vi um que tivesse certo, começando por mim. Eu nunca concordei
tanto, apesar de não ter entendido basicamente nada que você falou até agora, mas o ser humano é um grande problema. É um grande problema, é o seu maior problema. Assim, diga-se o que quiser sobre qualquer coisa, mas uma é certa, sabe? O homem não é o que deveria ser. Então, e todos os sistemas, políticas, etc., é na tentativa de resolver o problema da inadequação humana. E a proposta dos progressistas, e aí entra a teologia da libertação, é tirar a responsabilidade humana e dizer, não, nós não somos pecadores ou falhos, como queira, né? Não, o problema está na estrutura que nos corrompe. Já remetendo a Rousseau, aquela ideia cansada, sabe? Porque o homem de Rousseau nasce com 20 anos, né? Ele não nasce numa família, num contexto, nasce com 20 anos, do nada, puro, e de repente aparece uma sociedade que não sei de onde veio, né? E o corrompe, né? Isso é uma ideia maluca. Então, assim, o ser humano é falho, faz coisas maravilhosas, mas também é passível de fazer muita besteira. E o que a Igreja Católica sempre fez foi focar em salvação de almas individuais e melhorá-las, essas pessoas, e essas pessoas individualmente, seus pequenos núcleos, vão alterando a sociedade. Assim construiu a civilização ocidental, meu Deus do céu. Entendeu? Então, é esse o caminho que a igreja sempre seguiu. Ou seja, não é coletivista. Não é coletivista, não. Você salva a alma. Exato. E depois aquilo torna-se uma coisa meio... Como era aquele filme com o Kevin Spacey, inclusive, que foi mencionado aqui, Corrente do Bem, né? Uma coisa assim, cada um vai fazendo, entendeu? Foi assim que a igreja fez. Agora, a teologia da libertação diz que nós, os pobres ou os desvalidos, os oprimidos, né? Não são mais o alvo da caridade nem nada. Eles são os atores da sua própria transformação. Você acaba com a transcendência, com a necessidade de elevação da alma a Deus e tudo mais que todos nós temos, cada um da sua maneira, mas nós temos. E diz que não, o pobre tem que fazer a sua própria alteração, ele não pode mais ser vítima da caridade humana, etc. Ele tem que ser o ator da sua própria transformação social. Só que o problema é que eles não sabem fazer a transformação social. Quem dá a fórmula da transformação é o seu Gustavo Gutierrez, que é o peruano, um dos teólogos da libertação mais famosos, o Leonardo Boff. Aliás, o início dessa ideia partiu do escrito dele, do livro dele, né? Desse padre... Do Gutierrez, exato, né? Que está vivo até hoje. Então, mas você falou, né? O que formou, por exemplo, a esquerda na figura centralizada no PT ali, né? Você falou as sociedades eclesiais lá, as comunidades eclesiais, a intelectualidade, os intelectuais, a academia e a classe proletária. Né? Que o PT junta sindicatos intelectuais também. Dessa parte das comunidades eclesiais, estão lá o Leonardo Boff, por exemplo, o Frei Beto também. Frei Beto é peça-chave nessa história. Então, peça-chave nessa história. Em tese, em teoria, porque é claro que na prática a gente viu vários defeitos nesse mecanismo político, né, de funcionar da esquerda e tal, né? Aqui nem fazendo um juízo de valor, nada, só fazendo uma observação mesmo, né? A parte de todos os defeitos ali, em tese, a ideia teórica é uma ideia muito mais próxima, a meu ver, de quem se propõe religioso, espiritualista, que é o seu caso, do que o oposto, entendeu? Então me surpreende, assim, como é que eu posso entender, estou tentando entender a visão de você, a tua visão, de um cristão católico que procura entender a justiça por uma outra via, né? Se você me permite colocar aqui esse entrave para... Eu acho que um ponto importante aqui, e aí eu quero entrar na questão que para mim, e não só para mim, mas por exemplo, como o Ratzinger, que foi um grande intérprete, se debruçou demais sobre a questão da teologia da libertação, como tantos outros. O problema é o seguinte, que a teologia da libertação, na verdade, ela é simplesmente uma infiltração, se é que eu posso dizer, dentro da Igreja Católica para utilizá-la como meio de revolução. Ou seja, o fim é utilizar a igreja e não manter a igreja. Não é a manutenção da igreja, das suas estruturas, das suas relações históricas, é romper com a tradição. Isso até explica o nome do seu filme, né? Que você veio de promover aqui hoje, né? Deixa eu fazer o meu jabá, né? Eles estão no meio de nós, a gente está vendo cenas. Vamos percorrer ainda, vamos chegar nesse ponto aí. Fala, Paulinha. Mas em relação... Vamos abordar isso aí, Caio. Na questão do Papa, hoje, do Papa Francisco. Tem um monte de gente que acha ele incrível, super legal. Sim. Qual é a sua opinião sobre? Ele é progressista, né, nessa questão? Do Papa, assim, muito, a gente tem que tratar com muito cuidado, né? Ainda mais eu que sou católico, mesmo quem não é, eu tenho certeza que tem que tratá-lo com respeito.
Eu acredito que ele não segue, ou pelo menos deu uma espécie de descontinuidade com o tipo de Papa que a gente tinha tido no passado, como João Paulo II, que inclusive teve brigas homéricas com Dom Paulo Evaristo Arnes aqui em São Paulo, por causa do progressismo de Dom Paulo. E também com o Ratzinger, que era um ferrenho combatente da teologia da libertação, porque ambos foram vítimas de regimes totalitários. O João Paulo II, do comunismo, e o Ratzinger foi obrigado pelo governo a lutar na juventude hitleriana, ou seja, foi vítima também daquilo e sabe o problema do coletivismo e do totalitarismo. E o Papa Francisco, por sua vez, não, ele nasceu na Argentina, até onde eu sei, no bairro burguês, era um cara normal, vamos dizer assim, né? E ele não segue tanto essa tradição. Não posso dizer que ele seja um Papa da teologia da libertação, mas em certos aspectos, na minha opinião, eu acredito que ele acaba facilitando um pouco esse caminho, porque ele não a combate. Ainda que, é preciso se dizer, estou aqui já falando para o Brasil inteiro, isso nunca foi noticiado em nenhum lugar do Brasil por nenhuma mídia, a não ser por mim no meu canal, que tenho paciência de ler documento da igreja. Porque em 2013, quando ele esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, ele falou para os bispos da América Latina e do Caribe, que foi a mesma conferência episcopal, né, latino-americana, que deu o start, vamos dizer, oficial da Teologia da Libertação em 68 na Colômbia. E o Papa, quando esteve aqui no Brasil, disse o seguinte: olha, vocês aqui da Igreja Latino-Americana e do Caribe fizeram uma opção de modo de agir pelo discipulado, ou seja, pela proximidade, pelo caminhar junto, etc. Porém, este tipo de abordagem traz algumas tentações, né, alguns perigos, algumas armadilhas que vocês têm que se cuidar. E começou a citar várias delas, e uma delas, ele falou: olha, vocês têm uma espécie de tentação ideologizante, ou seja, transformar tudo em ideologia, pela própria natureza também da América Latina, né? E pela própria história. Ele disse: e uma dessas tentações que vocês têm é o uso excessivo de categorizações marxistas, ou seja, fazer o uso demais da leitura social do marxismo e abandona tudo da tradição da igreja, a doutrina social da igreja, por exemplo, em detrimento de leituras que são materialistas, que negam a Deus, que a base da sua própria ação é a negação de Deus, como foi Marx e tantos outros. A gente está conversando aqui no Morning Show com o Bernardo Küster, falando aqui sobre teologia da libertação. Pronúncia, ó. E vamos... Ele pratica esse. Não, a pronúncia é muito boa, ele é Küster, ó. Vamos avançar em outros assuntos. Daqui a pouco ele vai contar pra gente quem seriam os traidores, na visão dele, né, dentro da Igreja Católica e como eles atuam. Daqui a pouco a gente segue nesse papo. 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show nessa manhã de quinta-feira. A gente está entrevistando aqui o jornalista Bernardo Küster, cujo canal aí com quase 580 mil inscritos foi recomendado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Olha aí, já... Nossa, aí, que potência. Você gostou? Tem que seguir o Bernardo, pô. É gente boa. Ok? Ô Bernardo, daqui a pouco você fala dos traidores aí da Igreja Católica, só pra gente não deixar aí passar essa aí, mas é o seguinte, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabírio Queiroz, deu uma entrevista ontem, você deve ter acompanhado pelo SBT, disse que não é laranja, que é um homem de negócios e que ganhou dinheiro negociando carros, meu camarada. Se você fizesse hoje um vídeo sobre essa história, o que seria indispensável pra contar este episódio peculiar da política brasileira? Cara, indispensável seria assim, eu iria primeiro rir, né? Cara, assim, ao meu ver, tá evidente que ali tá cheio de buracos naquela história, né? Não está claro. Eu acho que o governo mesmo e o próprio Bolsonaro, tudo bem que ele não tem instrumentos legais porque a caneta não tá na mão, mas caberia, no meu entendimento dele, do Sérgio Moro, etc., estimular a investigação desse caso. Não só ficar dizendo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, ou Queiroz. Fala, não, tem que investigar até o fundo, se for culpado, vá pra cana e peça. Mas isso ele já meio que falou, não é? Mas eu tô achando que ele tá com a mão leve. Tô achando que tá com a mão leve. Porque assim, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua casa, entendeu? Então, cuide da sua casa, arrume e prova que você está preocupado com a idoneidade e a lisura do seu próprio governo, e aí então a gente vai poder acreditar que as coisas
continuarão bem assim. Não estou dizendo que isso insinua uma própria corrupção geral do governo, mas é preciso, no meu entendimento, que ele seja um pouco mais duro com o próprio ex-assessor do filho dele, ou seja, cobre, né? Agora, para inclusive demonstrar um apreço à justiça, né? Então, falou 1, 2 vezes, mas eu acho que valeria uma certa... ser um pouco mais incisivo, no meu entendimento. Ô, Bernardo... É que eu sou um cara incisivo, entendeu? Então é meu jeito, né? Agora não... Já que a gente já entrou aí no assunto do Bolsonaro, o Edgar já falou, né, que você foi um dos canais aí recomendados pelo próprio presidente eleito pelo Twitter dele. Eu lembro que você participou também de uma entrevista, né, que é uma entrevista com o Bolsonaro, que ele deu quando ele estava ali concorrendo à presidência. Eu queria que você explicasse se você acha que você e outros canais que apoiaram o Bolsonaro se sentiram responsáveis pela eleição dele, se vocês foram determinantes, e o que explica o fenômeno Bolsonaro? Se nós somos determinantes, eu acredito que é complicado, né? Porque você não tem como medir o alcance e o efeito real das suas ações, né? Principalmente na internet. Eu consigo ver esse número de pessoas que visualizam, comentários, etc. Pessoas que te citam, que compartilham. Agora, chegar ao ponto de verificar que um vídeo meu alterou uma decisão de voto, uma coisa assim, é uma coisa muito difícil, é imensurável. Porém, acredito que a mídia social, principalmente os youtubers, porque o YouTube agora é uma rede que tomou a frente do Facebook no Brasil, ela já é mais utilizada, vocês são prova viva disso aqui, então parece que estão todo dia em alta, segundo o Caio me falou, né? Então, o YouTube tem sido muito usado. Eu acredito que a gente conseguiu, principalmente, informar as pessoas a respeito das coisas, né? Você nunca me viu em vídeo, pelo menos não que eu me lembre, né? Dizendo vote em Bolsonaro. A minha preocupação é muito mais com as coisas que ele defendia, os valores que muitos deles, não todos, mas digo muitos deles, batiam com os meus. E eu acreditava, obviamente, que era o candidato mais adequado, como ainda o considero. Então, acredito que a gente teve um papel nessa, assim, de solidificação das pessoas que já estavam prontas, talvez ajudar na decisão de uma que estava ali em cima do muro, e eu acredito até na conversão de votos. Mas eu não sei, isso é simplesmente um achismo meu, assim. Você achava que ele ia ganhar? Sim, mas com certeza, não tinha chance. O poste não dava, né, cara? Não tinha condição de receber aquilo lá, né? E assim, por que o fenômeno Bolsonaro aconteceu? Porque o Bolsonaro falou a voz do povo, entendeu? O que é aquilo na rua? O que era aquelas milhões e milhões de bilhões? Eu não sei se vocês uma vez passaram numa passeata daquela, e as pessoas assim, o colocaram como, ou talvez a mais ainda do que o Lula nos anos 80, no final dos anos 80, ali começo dos anos 90, depois nos anos 2000, assim foi aclamado. Mas é plausível também o entendimento de que ele é muito mais fruto de um antipetismo do que das próprias políticas que ele, enfim, implantou, claro. Enfim... Mas eu acho que o antipetismo é um fator importante, mas, por exemplo, pautas como a posição dura dele com a questão da segurança não é uma pauta antipetista, é uma pauta, uma proposta de governo, propositivo. A questão dele, por exemplo, que é muito cara aos brasileiros, pelo menos 80% dos brasileiros, da defesa da vida, ou seja, ser contrário à amplificação, né, ampliação, aliás, desculpe, da lei do aborto, das leis sobre aborto. 80 e poucos % da população, segundo as últimas pesquisas, são contrários à ampliação da lei. A questão, por exemplo, da doutrinação, enfim, toda a discussão da escola sem partido, né? Ele também propõe, ele é muito propositivo, muito positivo nessa ideia. E também tem um elemento dele de combate ideológico ao petismo, né? Ou seja, combate às ideologias coletivistas, às ideologias totalitárias que o PT sempre defendeu por tabela, vamos dizer assim, financiando um monte de ditaduras, aí tendo boas relações, por exemplo, com Cuba. Não sei se vocês sabem que eu vou fazer um gancho, mas o Lula só conheceu o Fidel por causa de Frei Beto. Quem apresentou o Lula ao Frei Beto, ao Fidel foi o próprio Frei Beto. Frei Beto não chegou a integrar o governo Lula? Integrou nos primeiros 2, 3 anos e tentou implantar o Fome Zero, etc. Tanto que o Frei Beto diz que a multiplicação dos pães lá na Bíblia é o Fome Zero de Jesus. Eu vi ele pessoalmente falando isso na Universidade em Londrina. Verdade, na época da eleição você levantou questionamentos sobre a legitimidade das urnas eletrônicas, sim, defendeu o voto impresso. Depois da vitória do Bolsonaro, você passou a acreditar ou você ainda desconfia das Desconfio urnas? totalmente. Por quê? Cara, porque você não tem meio de... Primeiro, o voto, assim, cai na máquina e você não tem um meio de auditar. E se você vai auditar, a auditoria é feita como? Secreta.
São algumas pessoas numa sala do TSE que nos dizem, foi legal. Imagina você, Edgar, lá, não sei se é prédio que você mora, mas você tá lá numa eleição para síndico. A pessoa vai lá e diz assim, vamos fazer eleição para síndico. Todo mundo vota, coloca o negócio numa urna, fecha o síndico e o vice da chapa dele, ou uma outra comissão numa salinha e diz assim, sai o resultado. Aí alguém diz, não, eu não acredito. Então vamos contar os votos publicamente. A eleição brasileira não tem isso, e a gente chama isso de segurança eleitoral, não tem segurança nenhuma, entendeu? Ainda que ele tenha ganhado, eu desconfio do sistema. Eu acredito que deveria ser, pode ser eletrônico, mas que tenha o recibo, que não sai com a gente, que fica na urna, né, no depósito, vamos dizer assim, para que a gente possa aferir e auditar o voto posteriormente, se houver uma dúvida. É simples, é só isso. Né? Não tem mais nada. Fala, Caio. Na verdade, eu queria, já também falando um pouquinho aí sobre influências ao governo Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho é tido aí como uma grande influência, né, intelectual. Pois é, tem essa nomenclatura, né, às vezes. E você é aluno, né, do Olavo. A gente recebeu aqui no Morning Show, eu não fazia parte da bancada ainda, o cineasta Josias Teófilo, que filmou o Jardim das Aflições, que é o documentário aí sobre, enfim, mostra um pouco enfim, do pensamento do Olavo, da vida dele lá em Richmond, Virgínia. E eu queria que você explicasse aí uma polêmica que rolou, inclusive com o seu vídeo, né? Eles estão no meio de nós, com o cineasta. Qual que foi essa treta? Quem começou? Vai que a gente gosta de treta. Vocês podem vir Bernardo. numa mesma festa, se a gente for convidar ou não? Não, vocês sabem assim, eu sou um cara muito tranquilo, não guardo rancor. Tanto que eu fiz um vídeo recentemente falando dos novos artistas brasileiros, pintores, escultores, musicistas, cineastas, etc., que são desconhecidos do grande público, mas gente de primeira linha. E, inclusive, nos cineastas eu indiquei o Josias. Porque eu acho o cara bom, entendeu? Só que soltamos faíscas, porque eu soltei o primeiro teaser, não é este que está passando aqui, mas é um teaser que eu sento num confessionário, né? E começo a falar sobre os problemas da igreja e o padre me abandona, né? Simbolizando o descaso que houve com parte da hierarquia da igreja em relação às denúncias que eu fiz em janeiro até abril deste ano, né? Foi uma coisa muito simbólica, uma alegoria que nós fizemos. E aí ele viu este teaser e soltou no Facebook dele assim, perguntando se meu filme seria uma comédia. E aí um outro cara lá disse assim, eu tinha sido bloqueado pelo Facebook, porque assim é uma coisa que acontece sempre, né? Aí o cara falou assim, eu fiquei feliz que o Bernardo foi censurado do Facebook, espero que o filme o seja também. E o Josias curtiu o negócio. Falei, cara, sacanagem, tá de sacanagem comigo? E logo ele que né? também sofreu censura. Aí o pior que me aconteceu, depois eu fiz um vídeo explicando, claro, sempre brincalhão como sou, mas nós tínhamos conversado em março, ele tinha me feito uma proposta pra gente fazer um filme sobre as denúncias que eu tinha feito da teologia da libertação na igreja, só que desde janeiro, 2 meses antes, a gente já estava com a ideia do filme, em fevereiro, já um mês antes, a gente já estava com, vamos dizer, esqueleto do roteiro pronto. E eu falei pra ele, Josias, eu vou te convidar pra ser o diretor, etc, não sei o que, mas daí ele não topou, ficou aquela coisa. E nós, então, não desenvolvemos o projeto junto, mas eu chamei para ser diretor. Só que a ideia estava pronta, não sei se ele queria que a ideia fosse dele, entendeu? Eu não sei o que passou pela cabeça dele. O fato é que ele não entrou no projeto, e aí quando eu solto o projeto, né, solto o primeiro teaser, gerou aquele burburinho, nós arrecadamos muito dinheiro, muito rápido, foi acho que 150 mil em 2 semanas, hoje nós estamos no crowdfunding com 320 mil, se não me engano, a última vez que eu olhei. A gente está na expectativa de arrecadar 450 mil, né? Como faz para doar? É só entrar no site, eles estão no meio de nós.com, muito simples. Lá tem vários prêmios e coisas que você pode resgatar para poder, enfim, você dá um valor para contribuir, recebe caneca, camiseta, enfim. Então, a treta foi essa. Eu fiz um vídeo e falei, pelo amor de Deus, cara, você tá perguntando se meu vídeo é comédia, tem um lugar de palhaço no meu filme, entendeu? Essas coisas. É o seu vídeo dos palhaços, né? Falando assim, parece que o vídeo é light, viu, Edgar? Ele é um cara que eu respeito, entendeu? Então. E fez um vídeo com o meu professor. Sim. Foi me dar esse cacete, podia estar participando do projeto, cara. Sim. Ainda espero que ele me apoie ainda, Edgar. Ainda falando dos vídeos que você produz, por exemplo, essa relação que você construiu aí, pública, né, que você externou, né, de afinidade com o Bolsonaro, não te bloqueia também para fazer uma futura crítica possível a algo? Por exemplo, essa questão do Queiroz aí que a gente tava falando mesmo há pouco, tal. Você não fica meio de mãos atadas aí pra... Não, cara, aguarda. O futuro dirá. Não, verdade, o pessoal tava falando aqui, você tem que falar do Queiroz, nós vamos falar de outros assuntos, inclusive que eu acho que são mais problemáticos em si no governo, né? Principalmente a questão que eu acho que é a desorganização sistêmica do partido.
Porque é um negócio assim que não tem unidade, entendeu? Quebra o pau PSL, você tá falando? Claro. Mas o PSL, ele passou, vai existir agora, né? O PSL... Pô, mas como é que... Assim, mas pelo menos passa a impressão de organização, entendeu? Como é que a esquerda brigava, ou briga até hoje? Se reúne todo mundo num galpão, Intramuros, né? as 1000 linhas diferentes quebram o pau. Aí vem o discurso único publicamente, entendeu? Assim, é o mínimo de tática Mas a política. Joyce já foi dar beijinho lá no Eduardo. Foi, Brigou o Carlos. Foi Quem o Eduardo. Foi lá dar o dedinho já. Deu. Tá tudo bem. Foi. Minha mãe colocava a gente, minha irmã e eu, de frente no corredor da casa, dizia só sai daqui quando abraçar. A camiseta entendeu? da amizade. É. Você põe nas duas crianças e amarra. Eu faço muito isso em casa. Briga a pessoa amar a outra. Ô, Bernardo, mas eu quero saber das tretas, Bernardo. As tretas? Você tá fugindo aí das Não, tretas. eu tô aqui de Fugiu com o entrevistado. Josinho, Né? Você foi pra lá, foi pra cá. E com a Fernanda Lima, que você chamou a menina de hipócrita, Bernardo. Não, eu não chamei, eu constatei só a hipocrisia dela. O que aconteceu com a Fernanda Lima? Não, a Fernanda Lima, assim, eu não a conheço, não tenho problema nenhum pessoal com ela. Mas, pô, assim, sabe, ela tá na Globo, entendeu? Com um salário monumental, com uma cobertura no Leblon de 20 milhões, alternando os estudos dos filhos entre Califórnia e Brasil, né? Ela recebe cachê de 1 milhão pra fazer propaganda, né? Aquela polêmica, lembra com as empregadas, babás negras, que ela falou que elas não vestiam branco? O pessoal desceu o porrete na Fernanda Lima, etc. Aí eu fiz um vídeo contando essas coisas. Falei, pô, você fica falando aí de combater sistema de opressão, você é a maior burguesa que tem. Aí nas entrevistas fica dizendo que gosta de ficar vendo vitrine e tal. Eu não tenho nenhum problema com gente que ganha dinheiro. Eu adoro Mas você ganhar não dinheiro. defende a liberdade individual? Como é que você faz uma crítica dessa? Não, mas é isso que eu Ela ia falar. Ela não tá desfrutando dessa liberdade individual que você tanto defende? Eu gosto, tem que ganhar dinheiro. Se quiser comprar cobertura de 100 mil, compre. Só não fique depois Fica falando... parecendo picuinha, Bernardo. Não, mas depois só não fique falando... vamos ser contra o sistema de opressão, contra o capitalismo. Você é o maior que mais usufrui disso aí, entendeu? Então diga, é bom ganhar dinheiro, eu quero ficar rico pra caramba. Como diz um amigo meu, eu quero pagar 1 bilhão de imposto, entendeu? Mas isso não exclui a empatia, enfim. Não, eu não tenho nada contra ela, entendeu? Mas assim, tanto é que depois do programa... Todos nós incorremos nós somos seres contraditórios. Claro. Assim, depois ainda, eu falei assim, ou você muda a sua linguagem, eu falei, ou o seu programa vai acabar. 2 semanas, cortaram o contrato do programa dela. Eu não sei se foi mau agouro, o que foi. Acabou o programa, é a última temporada, se eu não me engano, né? Pelo que eu vi na mídia é isso. Eu acho que estão estudando, né? Mas de fato, essa temporada foi a de menor audiência. Caiu 72% a audiência. Pô, caiu 72%. Paulinha, Paulinha. Fale conosco. Entre nesse sobre papo. Fernandinha? Eu acho que ela, nos discursos dela, nesse específico, ela falou mais sobre a questão do machismo, né? E é uma questão real que existe, que eu acho que não deve ser ignorado. Mas você não acha também que a gente ficar polarizando sempre, isso acontece muito aqui no programa, a gente vê pela repercussão na internet. Claro. As pessoas não querem se ouvir e querem escolher um time, entendeu? Tipo, por exemplo, time contra a Fernanda Lima. Ela não tá falando nenhuma mentira. Existe o machismo. Sim, existe. E ela tá ali numa posição em que ela pode falar alguma coisa. Mas né? veja no... Por que a gente não pode ouvir e em vez de polarizar sempre? Sabe assim? Tipo, o Caio tem várias opiniões que são diferentes das minhas. A gente conversa aqui, as pessoas acham que a gente interrompe o Caio, às vezes, e o Caio, as pessoas que não gostam do Caio acham que ele fala sem parar, sei lá, cada um. E daí? Gente, e o que a gente tava falando, em vez de vocês pararem pra pensar? Tipo, não são times, não é? Você não acha isso meio preocupante? O problema é o seguinte... o Edgar puxou meu saco agora. Você vê que ele é do meu time. Vai lá, Edgar. Eu tô sentindo um partidarismo aqui, ó. Ele é do meu time, vamos deixar bem claro. Agora é você. Eu sou pela paz, cara. Eu acho que pode ter discordância dentro da demonstração empática. Claro. Não, é óbvio. Só que é o seguinte, quem dividiu era ela. Que tava falando vocês, não sei o quê, vocês, não sei o quê. Mas vocês quem? Não é genérico? Você não acha que as então, pessoas você também... tem que falar isso pra ela, eu não sei. Ela que falou assim, nós vamos contra o sistema de opressão, contra não sei o quê. Ficou uma coisa assim vaga. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos virar, vai. Pode fazer mais uma rapidinho? Vai, pra fechar, Vini. Porque eu acompanhei muito você também esse ano, Bernardo, numa discussão que a gente teve aqui no Brasil e na Argentina também sobre o aborto. Eu sei que é uma pauta que te interessa
bastante. Queria que você falasse sobre isso. Tem muita gente que acha que aborto é uma questão ali de saúde pública, que deveria ter também a prevenção, mas para ajudar também a saúde da mulher, que tem as clínicas clandestinas. Isso, quero Mas ver a tem a liberdade questão- individual agora. Mas você tem a falar questão sobre da religião em cima disso também. Queria que você falasse um pouco sobre o que você acha sobre essa... Você fez um vídeo respondendo até o Gregório, né? Sobre Cara, vídeo de aborto no outro meu milionário canal. também, né? Também. Usa boné do MST. Eu acho assim, a questão do aborto sim, pense só, Edgar, óbvio que nós temos que ter liberdade individual. O problema é que o nosso próprio Código Civil, por exemplo, põe a salvo a vida do nascituro desde a concepção. Está no Código Civil, artigo 2º. Por quê? Nós entendemos, e como de fato na realidade, segundo a genética, etc., está um humano ali. Então, existe a liberdade da mulher para ela fazer o que ela quiser com o seu próprio corpo. Mas a partir do momento que existe um outro ser, com um outro DNA, outra concepção dentro dela, me desculpa, mas... né, a liberdade do feto também de decidir sobre sua própria vida. Então, assim, é uma coisa tão simples, né, que acabou. Eu acho que não tem muito o que discutir. Entendeu? Você acha que não tem exceção nenhuma, caso de estupro? Bom, pessoalmente, eu sou contra em qualquer caso. Em qualquer caso. Sim. Inclusive risco para mãe, bebê anencéfalo. Assim como é a igreja. É coerente esse Segue pensamento. Eu defendo a legislação como ela está, mas sabendo que estou caindo em contradição. Porque eu defendo a argumentação do Bernardo nesse caso, mas... com as exceções previstas em lei, eu entendo que não existe nenhum direito absoluto, inclusive o direito à vida. Então, cabe relativização em alguns casos, legítima defesa, estado de guerra, estado de necessidade. Sim. E, por exemplo, no caso do estupro, esse seria um desses. Mas, assim, é um pensamento totalmente coerente, que é você preservar a vida de quem é inocente. É assim. Mas, veja, mesmo o direito à vida, mesmo o direito à legítima defesa, pressupõe o direito da defesa da vida daquele que se defende. Sim, então, sim. a vida é o primeiro direito, do qual decorrem todos os outros. Tá aqui, ó, Bernardo Kuster conversando com a gente, jornalista aqui, batendo um papo no Morning Show nesta manhã. Temos que encerrar, infelizmente. Bernardo, obrigado pela tua participação aí. Maravilha, muito obrigado, Edgar. Valeu. Agora 11 horas 25 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.